Esse é o canal Socialista Socializando, eu sou Ricardo Gustavo. A tarifa do tarifaço. Trump anuncia 125% de tarifa sobre produtos chineses. E exalta os dizimistas, né? Deixa lá os 10%. Quem não reclamou, quem não retaliou, ele manteve os dizimistas lá, fiéis, não é mesmo? Vamos para a vinheta para falar um pouco mais sobre isso. Solta a vinheta. Kiss my ass. O Trump ficou com pena. Tenho certeza que um monte de deputado aqui do Brasil estava tentando entrar em contato, deixou o recado. Fala pro Trump aí para manter... não fazer além de 10%, eu sou um bom dizimista. E aí o Trump respondeu, os caras ficam babando meu ovo, né? Que kiss my ass lá é tipo puxa-saco. E o que mais tem aqui na América Latina? Um monte de puxa-saco dos Estados Unidos, né? Os caras são vira-latas mesmo, se entregam para outro país. É por isso que o nosso país é um eterno subdesenvolvido, é uma eterna colônia. Porque, infelizmente, esses caras são a maioria. Eles são a maioria, eles exaltam o que vem lá dos Estados Unidos. Foram devidamente colonizados. A doutrina Monroe entrou no cara e ele se sente, né? Um adorador da cultura estadunidense. Na minha época de garoto, quando estava entrando o Halloween aí, botaram lá, Halloween é o cacete, viva a cultura brasileira, mas entrou mesmo assim, né? Que o pessoal já tá meio caveira e quando chega, né? Quando chega lá, não todo mundo gosta de caveira mesmo, enquadrou muito bem, né? Ficou bem colocado. E todo mundo reclamava da blusinha, né? A tarifa das blusinhas que o Haddad anunciou. Isso é o que vai acontecer lá nos Estados Unidos. Uma das consequências é o aumento do setor de vestiário, smartphones, esses produtos aí que tinham de loja, R$1,99, não é mesmo? Se lembra quando tinha isso aí? Isso é muito absorvido lá nos Estados Unidos. E o que pode vir mais a acontecer além disso? Eu vou arriscar aqui o seguinte, porque muita gente estava falando aí, eu vi uns comentários dizendo que muitas empresas podem voltar para os Estados Unidos. Assim, qual empresa? Qual? Se for uma empresa pequena, né? Tá, mas mesmo assim vai trabalhar com produtos que são importados da China. Eu não vejo assim como os Estados Unidos vai fazer isso lá. Agora, o Trump não é burro, tá? Ele não é burro. Você vê só como ele já deu uma invertida aí e as pessoas que estavam reclamando de uma tarifa ali de 10%, 20%, a União Europeia, por exemplo, que retaliou e ele não falou nada, já estão achando bom 10%. O cara é muito fera, não é mesmo? Inclusive usa aqui do Brasil, exaltando. Mas não precisa, a gente já tem um Banco Central cavernoso. A gente já tem um Banco Central desse nível aí, que não deixa o país crescer, né? Mas lá para os Estados Unidos, empresas ir para lá, o nível da empresa, você vai manter lá salários mais baixos. A China, muito tempo atrás, os salários eram mais baixos, mas aumentou muito. Cresceu muito o salário lá na China, tá? Não é mais assim. Então, de repente, ele botar uma empresinha que faz essas coisas, o bonezinho do MAGA, né? Pode até ser feito. Agora, de smartphones é meio complicado. Sei lá, de repente os Estados Unidos podem pegar um smartphone nosso? A gente produz? Não produzimos. O nosso negócio é soja, carne, milho, não temos tecnologia para isso, né? Somos subdesenvolvidos. Por isso que a gente não consegue se superar. Tem muita gente que mantém o Brasil fazenda, o fazendão brasileiro. E aí nós criamos essa dependência.
Para colocar as empresas lá nos Estados Unidos, vai ter que ter uma boa qualificação, uma boa mão de obra, que senão você vai abaixar o salário. E não acredita nesse negócio de pleno emprego. Lá, pleno emprego para eles, pessoal, é ali em torno de 10%. Você não está vendo o Brasil anunciaram 6% aí de desemprego? Uma conversa fiada. Tem muito mais desempregados que isso. Daí o cara chega lá, o que você faz? Eu cato latinha. Opa, tá empregado. O que você vai fazer amanhã? Vou catar latinha. Pronto, já é considerado empregado. O Trump cortou o financiamento para bolsas de pesquisa nos Estados Unidos. Isso não é bom. Eu vim de setor de tecnologia e já é difícil sobreviver às nossas universidades aqui, que tem um teto de gastos que impede do nosso país evoluir junto com o nosso Banco Central, né? O arcabouço fiscal, impede o nosso país se desenvolver. Nós vamos ficar assim eternamente. E como eu falei em outros vídeos, a violência vai aumentar. Pode anunciar a PEC aí, da segurança pública, a violência vai aumentar, porque eles não estão atacando o mal na raiz. Tá? Você tem que ser radical. Então eu não acredito assim que essas empresas vão diretamente, eles não vão soltar o certo pelo duvidoso e com um mercado consumidor de 1 bilhão de pessoas, gente. 1 bilhão de pessoas. Eles vão lá para os Estados Unidos no mercado incerto. 200 e poucos milhões de pessoas. Não vai trocar o certo pelo duvidoso. Você não, eu sou patriota, vou voltar, é mesmo. Vamos ver se isso daí vai acontecer. A Amazon já suspendeu, estava vendo aí no canal, eu acho que foi a CNN, que já anunciou que a Amazon parou de fazer importação, mas vai ficar inviável, vai ficar muito caro. Agora, os pequenos comerciantes que tem lá, que vivem de, como eu falei aqui, essas lojas, em São Francisco, um amigo meu que chegou de São Francisco um tempo, já no ano passado, falou que tinha um monte de coisa fechada lá. Muita coisa fechada em São Francisco, shopping. Tem até canal aí no YouTube que mostra vários shoppings fechados, sabe? Eu não creio que isso daí vai fazer alguma diferença, né? Mas aquele negócio, nos Estados Unidos eu não sou republicano, só estou fazendo aqui uma análise, eu já vou chegar lá no final com a outra etapa do Trump que eu acho que vai acontecer, mas eu não vejo Partido Democrata, que é a Globo, que apoia, né? E você não pode acreditar no que eles falam. O que a Globo fala, você não pode acreditar. É esse mesmo, a galera, são esses mesmos analistas que disseram que a Câmara podia ganhar do Trump e levou uma porrada. Tá? Eles erraram tudo, até o mercado financeiro aqui do Brasil errou tudo de previsão, eles erram tudo. E a gente é que paga pelo erro deles. Tá? Para mim o Trump ainda ele não é burro, tá analisando aqui o que ele já conseguiu colocar os 10% do pessoal comemorando, como aconteceu aqui no Brasil, né? Mas eu não acho que vai ficar alguma coisa lá o nível de emprego, de qualidade de emprego vai cair. Ele vai botar todo mundo para fazer costura, né? Tem até uns memes aí dele fazendo boné. É esse nível de emprego aí, né? A SpaceX lá do Elon Musk vai ficar assim? Ou os chineses vão passar? Os chineses eles são planificados, tá? Eles têm um rumo para seguir. Desde a doutrina lá do Partido Comunista já está tudo certo. Então até 2030 eles vão estar dominando esse mercado tecnológico. O que o Trump quer ali é estancar. Ele quer estancar o planeta para ver se ele consegue pegar esse rastro aí. E o que pode vir a acontecer, gente, mirando para cá? Ele pode usar esse meio de tarifas, tá? Ele deu os 10% durante 90 dias, né? Os dizimistas.
Ele pode, ao final disso, fazer aquela chantagem financeira. Quem está negociando com a China, eu vou tarifar. Tá? Isso daí eu estou colocando aqui. Ele pode virar, vem cá, o Brasil está no BRICS, quem é que está no BRICS? Vou tarifar. Isso pode vir a acontecer, ou você escolhe. Não tem mais. Eles falam lá guerra comercial, é o primeiro estágio de guerra. Eu não acredito que vai ter muitos companheiros, camaradas aí estão falando que os Estados Unidos vai partir para uma guerra. Ou ele volta lá para a Ucrânia, tá? Para reforçar a União Europeia, ou ele volta para lá, atacar o Irã, o Iraque, sabe? O Iêmen, eu acho muito pouco. O Irã, desde que eu sou adolescente, que os Estados Unidos já tá com problema lá com o Irã. Muitos anos já, desde os anos 80 que tem problema lá com o Irã. Não vai ser uma novidade. Ele teria que arrumar uma guerra dele. Eu não vejo assim. Muito menos na Venezuela. Venezuela, Chevron está lá na Venezuela, tá? Apesar de que falam tudo lá. Sei que ele queira pegar, também pode ser, mas eu acho meio difícil. Né? Os camaradas falam aí de guerra, mas não sei aonde. Uma guerra com a China? Acho meio complicado. Ele pode fazer isso. Aqueles que estão mantendo o comércio com a China vão ser tarifados. Vai sobrar para o BRICS. Principalmente quando começar a reunião aqui no Brasil. São 90 dias? Eu acho que dá exatamente, ó. Maio, junho, julho, eu acho que dá esse prazo aqui para a reunião do BRICS aqui no Brasil. Tá bem capaz de anunciar essa movimentação toda do BRICS, porque os Estados Unidos fica de olho mesmo no BRICS. Tem os traíras, os deputados traíras, né, que ficam falando lá, que exaltam os Estados Unidos, que não gostam da China, tem xenofobia. E a Globo, como eu estava falando aqui, quando a Globo só está metendo pau aqui, falando disso daí da China, porque eles são democratas. Se fosse o Partido Democrata que estivesse fazendo isso, eles estariam apoiando. Estariam esculhambando como fizeram isso no BRICS no ano passado. Eles atacaram, rolou uma xenofobia enorme. Demetrio Maioli falando de balão, espião, que era mentira. Contaram um monte de mentira. Sabe, esses caras são criadores de monstros, criadores de monstrinhos, né? Espalham fake news direta, desinformam. Ou melhor, é assim, não é uma fake news, assim, eles desinformam ou não passam a informação de forma correta. É desse jeito que eles atuam. Então, se fosse ali os democratas no poder, eles iam estar achando legal e iam estar condenando o Brasil. A gente tem que sair do BRICS. Como é o Trump que está lá, eles têm que atacar o Trump. Porque eles são democratas, inclusive o nosso governo brasileiro. O Lula vai começar, vamos ver até onde vai. Até onde vai, se o Lula vai ficar quieto, né? Eu só sei que vai ter algum tipo de retaliação quando começar a surgir a pauta do BRICS. O BRICS aparecer, reunião aqui no Brasil, eu não duvido. Vem cá, tá negociando com a China? Tarifa aí no Brasil. Aí vamos ver se a Tereza Cristina vai fazer alguma coisa, né? Os patriotas estadunidenses que trabalham dentro do nosso Congresso Nacional, tem lá o Sérgio Moro, vários deputados, né? Eu fico imaginando se fosse lá nos Estados Unidos e você chegasse lá no Congresso dos Estados Unidos e falasse, ó, quero que a China invada aqui os Estados Unidos. O que iria acontecer? Como esses caras, né, adoram. O nosso país está assim, gente, não é uma questão de direita ou esquerda, não. Porque os caras não têm orgulho mesmo de ser brasileiro. Eles disfarçam. Vou botar uma camisinha ali do futebol, vou botar a camisa da seleção. Né? Vamos lá, cantar o hino nacional. Isso daí não é só um orgulho de ser brasileiro, não. Eu sinto
Eu sinto, como eu já falei aqui, é pena desse pessoal daí de favela com tanta riqueza no nosso país que a gente não pode desenvolver. Não pode ter emprego. Não pode ter emprego. Se todo mundo estiver desempregado, o Banco Central vai lá e ferra novamente. Tem que ter desempregado, tem que ter uma massa de desempregado. E eu quero ver como é que os Estados Unidos vai fazer isso. É obrigatório ter desemprego no capitalismo. Você tem que ter uma massa de desempregados para negociar os salários. Então lá nos Estados Unidos vai ter que acontecer isso. Eles estão mandando imigrantes. Depois eu vou dar uma olhada para ver como é que tá, porque parece que deu uma reduzida, né, na questão dos imigrantes. Tal, mas de qualquer maneira, o Trump não vai mandar mais brasileiros embora do que o Biden fez, do que o Obama fez, e a Globo não anunciou nada. Eu nunca procurei saber, assim, eu vi brasileiro deportado, mas eu nunca procurei saber para chegar a 7 mil. E eles não falaram nada. Por quê? Porque é uma mídia que é financiada por quem apoia o Partido Democrata lá nos Estados Unidos. E todo mundo confunde dentro da esquerda, né? Acha que é a mesma coisa com socialista, que é comunista. Eles não sabem o que é socialismo e comunismo. Mas viu, pessoal, para concluir aqui, eu acho isso. Ó. Vai ter esse problema. Eu acho que as empresas que podem estar nos Estados Unidos são empresas que não são de grande nível tecnológico. Não tem investimento nos Estados Unidos de pesquisa. A China vai passar à frente. Tudo já foi planejado, tudo já foi devidamente planejado lá na China. Eles já sabiam que algo desse nível ia ocorrer. A cabeça deles não é uma igual a nossa, ocidentalizada, arrogante, não. Eles pensam diferente. Eles têm que ter qualificação para estar onde estão. E ralaram muito, passaram por séculos aí de humilhação para chegar onde estão. Eles não vão deixar soltar isso. Agora vamos ver se as empresas lá como vai fazer. Esse negócio de terras raras, pessoal. Como eu vim da área de tecnologia, depois eu faço um vídeo específico para vocês. Não é bem assim não, vou ali, cavo e pego terras raras. Não é bem assim não. E a China é que mais tem terras raras, se bem que a Rússia, não sei se está atrás ou à frente, eu acho que a Rússia está, mas ainda não explorada. E lá na Ucrânia, que o Trump estava falando, esquece. Tá? A Ucrânia tem está com um solo infértil. Está contaminada a Ucrânia, tá? Tiveram bombas de fragmentação lá, índice de radioatividade. Não é bem assim do jeito que eles falam, não. Tá bom, pessoal? Então vamos aguardar. Mas eu acho isso. Quando chegar e tiver a movimentação toda sobre o BRICS, que não deu ainda 2 meses de Trump, aliás, cabe uma playlist. Vamos acompanhar fazendo essa playlist aí até chegar a reunião do BRICS aqui para ver o que ele vai fazer, se não vai mandar um tarifaço aqui no Brasil. Tá bom? Então deixa o seu comentário aí. Isso é uma coisa muito importante e bom da gente debater, tá bom? Muito obrigado.